Bolsonaro falando. Olha a quantidade de gente. Pronto. Daqui pra lá, acabou. Não tem. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de julho de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Há uma enormidade de dados que mostram que os seguidos indiciamentos e escândalos estão desmoralizando o ex-presidente rapidamente. Atos públicos com Bolsonaro estão atraindo cada vez menos gente desde abril, quando ele fez um ato em Copacabana muito menor do que de costume. Eis que país afora sucedem-se os atos esvaziados. Mas é na eleição dos maiores colégios eleitorais do Brasil que a situação piorou além da imaginação. Na capital fluminense, os candidatos de Bolsonaro não decolam nem com os seguidos atos públicos ao seu lado. Atos públicos pelo entorno da capital também têm sido esvaziados. A explicação pode estar no aumento do volume e da gravidade das denúncias. Revelações constrangedoras ainda não chegam ao conhecimento dos adeptos mais fanáticos que não acompanham o noticiário e são prisioneiros das redes bolsonaristas, mas fora delas está acontecendo. Você veja aqui uma pesquisa do portal Metrópolis, por exemplo. Não é uma pesquisa, é uma enquete, não é? Mas é bastante significativa. A pergunta é: por que atos públicos com a presença de Bolsonaro atraem cada vez menos gente? E 3.404 leitores responderam, 71% dizem que é por Bolsonaro ser quem é, e só 28% diz que é porque ele está sendo sabotado. Mas o fato é que o Bolsonaro ele tem tido manifestações cada vez menores desde abril. Essa de abril em Copacabana, no Rio, como você viu nas imagens, teve 32 mil pessoas, e a última, que já não tinha sido grande durante a campanha eleitoral de 2022, tinha mais de 60 mil pessoas. Depois você tem também o ato esvaziado em São Paulo, na Avenida Paulista, no último dia 14. Você veja que foi um ato totalmente esvaziado. Aqui você pode dar uma olhada como realmente não tinha ninguém. Contaram 100 pessoas aqui nesse ato, e na Avenida Paulista realmente atos pró-Bolsonaro costumam bombar. Depois você tem um ato em Brasília. As chegadas do Bolsonaro ao aeroporto de Brasília costumam ser bombásticas, né? Com muita gente esperando. Da última vez o que tinha era essa quantidade de gente que você está vendo aqui, e aqui teve uma pessoa no Twitter que fez a denúncia. O Eduardo Bolsonaro postou essa foto da chegada do Bolsonaro a Brasília, mas a foto real é essa aqui, é que a foto foi fechada no grupo onde ele estava, e aí ignorou o fato de que, vou até abrir a imagem aqui para você ver, não é? Você tem uma quantidade muito menor de pessoas do que de costume, mas muito mesmo. E no Rio de Janeiro, talvez esse dado seja mais eficiente para demonstrar o que está acontecendo, é a eleição. As pesquisas mostram o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com 53% das intenções de voto. O segundo candidato é do PSOL, um rapaz chamado Tarcísio, que tem 9%. Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que você vê aqui nessas imagens aqui, né? Que é esse que está envolvido no escândalo da VIM paralela. Esse aí tem só 7% e não decola. O Bolsonaro, desde aquele primeiro ato no Rio de Janeiro, lá em abril, que estava esvaziado, vem carregando o Bolsonaro, ramagem para cima e para baixo no Rio de Janeiro, para ver se ele decola, mas não há jeito de ele decolar. O Datafolha, enquanto isso, em São Paulo, mostra que Bolsonaro é o padrinho
político mais rejeitado em São Paulo. 64% dos paulistanos não votam em nenhum candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então são os dois maiores colégios eleitorais do país. Ou seja, a situação do Bolsonaro é bastante complicada e decorrente das denúncias contra ele. Agora, entre julho e agosto, haverá uma série de indiciamentos do Bolsonaro e, consequentemente, já conforme anúncio feito pelo próprio Procurador-Geral da República, que nós noticiamos hoje, o Bolsonaro deve ser indiciado a qualquer momento, deve ser denunciado a qualquer momento pela Procuradoria-Geral da República e vai virar réu no Supremo Tribunal Federal em processos que podem lhe render, pelo menos esses dois processos que devem chegar primeiro lá, podem render ao Bolsonaro mais de 40 anos de prisão, o que dá cadeia na certa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.